Abra a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 12. Pela manhã, o pastor Reinaldo, parece até que a gente combinou, mas eu lembro que na última pregação eu citei que eu iria falar sobre fé numa outra oportunidade, e o Senhor confirmou através do pastor Reinaldo, falou sobre fé, uma mensagem poderosa, maravilhosa, da parte de Deus. Eu estava até preocupado, falei, é confirmação. E Deus falou mais ao meu coração, que ao término dessa mensagem, com a permissão do nosso pastor, orar por cura. Amém? Que Deus ainda cura nesse tempo. Deus ainda é o mesmo. Ele ainda faz, Ele é, Ele era e há de ser pelos séculos dos séculos. Então Ele não curava, Ele cura. Amém? Vamos ler em capítulo 12, que achou que diga graças a Deus. Aleluia. Diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança e carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pense naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Amém? E uma coisa que o diabo, ele quer fazer, igreja, eu venho meditando nessa palavra, o Senhor, às vezes eu prega uma palavra, e o Senhor vai e conversa conosco mesmo, ao nosso coração, sobre aquela palavra, quando o diabo, muitas vezes, ele vai tentar, irmãos, como eu falei naquela última vez, obrigado, meu pastor, você é bênção. Muitas vezes, ele não quer matar você, primeiramente. Ele não vai querer me matar, primeiramente. O alvo, a Bíblia diz, o tema dessa mensagem, para a gente entender, Jesus, o autor e consumador da fé. Amém? O que o diabo vai atacar, o que o diabo quer pressionar, o que o diabo quer fazer você desanimar, é fazer que a gente abandone a nossa fé. Porque se a gente abandonar a nossa fé, bem provável que a gente erre o caminho dos céus. Então, se Satanás vem e ele mata-nos com a nossa fé firmada em Deus, tempo perdido para ele. Porque a Bíblia diz para nós guardarmos a nossa fé. E quando a Bíblia diz que é para a gente guardar a nossa fé, a gente nunca guarda ou esconde aquilo que não é valioso. A gente sempre vai guardar e proteger aquilo que é valioso. E Satanás sabe disso. A Bíblia diz para nós guardarmos a nossa fé e nós ficarmos firmes no Senhor. O alvo é o Senhor Jesus. O alvo da nossa vida, o alvo da nossa fé, o fundamento da nossa fé, o fundamento da nossa vida, da nossa igreja, da nossa família, da nossa sociedade, quando eles se voltam para Cristo, é a fé na pessoa certa, é a fé em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Ele não vai perder tempo com aqueles que já apostatou da fé, abandonou. Ele vai querer atacar você, e vai querer me atacar, porque a nossa fé está firmada em Deus. Lá na palavra de Deus diz assim, em Lucas 22, 31 a 32,
Jesus falou: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar você como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Qual é o alvo de Satanás que a Bíblia está dizendo? É a nossa fé. E a palavra de Deus diz em Romanos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, se a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, quando eu deixo de ouvir a palavra de Deus, o que vai acontecer com a fé? Vai embora. É simples assim. Se a fé vem pelo ouvir, quando eu deixo de ouvir, a fé vai embora. Eu perco a minha fé. Eu abandono, eu começo a duvidar de tudo. E se você colocar a fé no verbo, na Bíblia, é fear, é agir, é ação. A gente nunca vai ficar parado quando nós dizemos que temos fé, porque aquele que tem fé, ele vai estar sempre em ação na obra de Deus, por sua família, pelos seus colegas de trabalho, pela sociedade, pelo seu pastor, por aqueles irmãos que estão fracos. Cabe a nós, irmãos, animar, porque o Senhor Jesus falou: quando você se animar, anima também os seus irmãos. É simples, é claro a palavra de Deus. A fé sem a obra é morta. Aí a gente vai para a palavra de Deus. E lá em Jó, capítulo 1, versículo 6, vai até o 11. Eu vou ler aqui, irmãos, e vou pontuar aonde vai ser o ataque de Satanás. Vocês podem se familiarizar com a situação, com o tema. Jó capítulo 1, versículo 6, que diz assim: no dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor perguntou a Satanás: de onde vem? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Aí Satanás vem com a acusação: será que é este o motivo? Né? Ele perguntou a Deus: na verdade, tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que tem. Aonde Jó estava protegido? Na sua casa, em tudo que ele tem. Aonde você está protegido por Deus? Quando estamos em obediência. A palavra de Deus, ela tem um valor, ela se manifesta, ela tem ação na nossa vida quando estamos em obediência. Não adianta eu falar que tal coisa vai se cumprir na minha vida se eu não estou obedecendo. Então, o milagre, a senha para vocês terem a bênção do Senhor em sua vida é a obediência. Pela obediência vem a prosperidade, pela obediência vem a paz na família, pela obediência vem o suportar pela obra de Deus. É tudo pela obediência. Então tudo que eu falar, tudo que a palavra disser aqui, e se não for pela obediência, irmãos, é tempo perdido. Então a obediência é a chave para receber a bênção de Deus. E a palavra de Deus diz que o próprio Satanás disse que Deus o abençoava e cercava Jó na sua casa e tudo que ele tinha. E ele pediu para atacar Jó.
Ele pediu para ir até Jó e ferir a carne de Jó. Mas o Senhor falou: não, pode ferir, mas não toque-lhe a vida. Ele achou que Jó iria blasfemar, iria negar a sua fé, porque estaria perdendo tudo, porque estava sendo atacado, porque estava passando por adversidade, tribulação, dores, angústia, depressão, rejeição. Mas o Senhor o livrou de todo mal, porque a palavra de Deus diz, Ele mesmo Jó diz: eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia! Jó não blasfemou. Você não vai blasfemar. Eu não vou blasfemar, porque a minha fé está guardada em Deus. Este tesouro chamado fé. Fear, agir, ação, movimento. Glória a Deus. Aleluia. Eu lembro quando fiquei cego desse olho direito, e o médico falou assim. Eu perguntei: doutor, eu vou ficar cego? É até 8h30, né? 8h30, né? Eu vou ficar cego? Ele vai. Aqui em Cachoeiro, você vai ficar cego. Aquilo ali me desmoronou, me desfaleceu, mas eu cheguei em casa, eu não conseguia comer, só bebia água, e estava emagrecendo. Em 28 dias emagreci 10 quilos. Eu falei: Maeda, eu não fico com a palavra desse médico. Eu rejeito a palavra desse médico. A palavra de Deus diz que a última palavra é dele. Se essa é a sentença dele, então a ação de Deus é que vai entrar agora. Eu não fico com a palavra desse médico. E fui resistindo. Aí botava um louvor, que eu gosto muito, o autor é Marquinhos Gomes, mas é a Midian que canta, Soldado Ferido. E colocava, ouvia aquele louvor, ouvia pregações. E eu ia ali, não vou blasfemar contra Deus. Se Ele, eu não estou aqui para falar de mim, irmão, é um testemunho, amém? Se Ele quer que a gente passe por isso, eu passe. Mas eu não vou blasfemar contra Deus. O diabo tentou atacar a minha fé. Jesus, o autor e consumador da fé. Autor é aquele que fundou. Consumador é aquele que finalizou. O Senhor, Ele tanto fundou, quanto já finalizou a nossa fé. O que nós temos que fazer é crer na obra de Deus. Se a Bíblia diz que a fé sem obra é morta, é claro que esse texto está falando lá em Tiago, se não me foge da memória o endereço, capítulo 1, está falando sobre agir. Às vezes você vai visitar alguém, vai lá, faz oração, mas a pessoa também necessita de algo material, vice-versa. Mas se eu for falar da fé no modo espiritual, da obra, qual é a obra redentora? Quem fez a obra redentora para que nós pudéssemos estar aqui louvando e adorando, vivos? O Senhor Jesus. Se não fosse por Jesus ter morrido e ressuscitado, estaríamos perdendo tempo aqui. Mas tudo que foi falado desde o princípio, entende, irmãos? Consumador da nossa fé, o Senhor Jesus cumpriu. E ao cumprir, cabe a nós crer em Jesus como único e suficiente Salvador, e crer que Ele é o finalizador da nossa fé, aquele que cumpriu. E se Ele cumpriu, eu sou mais que vencedor, porque Ele nos amou primeiro. Aleluia! Quando alguém estiver desanimado aqui, quando o Senhor te animar, porque isso é um estado, você não vai ficar dessa maneira. Anima o teu irmão, a tua irmã, mas lembre-se dos cultos da terça, da quinta, dos sábados quando tem, do domingo, porque a fé vem pelo ouvir.
e o ouvir pela palavra. Mas ela também vai embora se eu deixar de ouvir. Aí começa a dúvida, aí vem a ansiedade, aí vem depressão. Mas a palavra de Deus diz que Ele veio para desfazer as obras de Satanás. Amém? Creia que o Senhor, Ele vai finalizar. Creia na sua fé, na pessoa certa. Imagine, irmãos. A palavra de Deus diz assim, lá em Pedro, 1 Pedro, que Pedro falou assim: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Aí conversa lá com Jó, que o próprio Satanás falou que Deus, ele cerca Jó, né? Os que confiam no Senhor são como os que não se abalam, mas permanece para. Viu como a Bíblia, ela conversa? É a palavra do Senhor viva e eficaz. Então o diabo, o vosso adversário, anda em derredor de vós, bramando como leão, buscando a quem possa devorar. O que o diabo quer devorar é a sua fé. A fé, ela tem que estar firmada em Deus, pela palavra de Deus. Não é a palavra do homem, de fulano, cicrano, beltrano fala bonito. Temos que tomar cuidado com pessoas que estão querendo romantizar o Evangelho, porque Jesus faz assim, porque Ele é amoroso, tá? Mas Ele é justiça, Ele é juízo. Então eu preciso conhecer o Deus que eu sirvo. A obediência vai me levar a uma vida transformadora, a uma vida abundante, próspera. Um dia eu vi o nosso pastor Silas, uma pessoa tentou questionar ele sobre, mas o senhor prega teologia da prosperidade. Ele, não. Aí foi na Bíblia lá, até aquela Maria Gabriela, se me foge da memória. Não, eu prego o que está na Bíblia, que se eu obedecer ao Senhor, eu terei uma vida próspera. Aí ela não teve que falar, né? Como que ela vai questionar? Então, se eu obedeço ao Senhor, se você obedece ao Senhor, nós teremos uma vida próspera. Abraão obedeceu ao Senhor. Está lá em Gênesis, capítulo 2. E o Senhor manda Abraão levar Isaac. Entende, irmãos? Nós somos privilegiados. Nós hoje temos o Novo Testamento. Nós hoje temos o Cristo que cumpriu, ressuscitou, tudo que foi falado. Nós somos privilegiados. Então entenda, Abraão levou 13 anos desde a promessa até ele obter a promessa do filho, e Deus, ele pede o filho dele para ele, o sacrifício. Abraão não questionou. Ele, vamos meu filho. Eu acredito que Isaac era jovem, não sei ao certo a idade, mas já tinha entendimento. Tanto que as perguntas dele é bem sucintas. Meu pai, aonde está o sacrifício, né? Onde está o cordeiro? O Senhor proverá para si. Então, se há algo a admirar, é tanto a fé de Abraão, quanto a fé de Isaac, que ele creu no que o próprio pai estava fazendo. Se o meu pai está fazendo, eu vou, porque se ele está fazendo, é o certo. O Senhor fala com ele. Ele ouve a voz de Deus. Então, se o meu pai está fazendo, vai ser do jeito que o meu pai está falando que vai fazer. Vamos subir. E aí ele fala assim, já vi outras pessoas pregarem isso: fiquem com seus moços, fiquem aqui que nós vamos lá oferecer o sacrifício ao Senhor e voltaremos. Olha a fé de Abraão. Ele poderia falar que ele somente voltaria, mas ele sabia em Deus, em quem ele estava crendo, no Deus provedor.
finalizador da nossa fé, autor, consumador da nossa fé. Então, imagine, entre dentro da mensagem, imagine Abraão indo com aquela fé, ele sabia que Deus ia prover algo, mas Isaac também teve fé de crer que Deus ia prover o sacrifício. Entende, irmãos? É como nós devemos fazer, crer que Deus ele vai prover. Não querer saber como ele vai prover, como que ele vai fazer, quais os meios que ele vai fazer, mas a palavra de Deus diz que ele é um Deus provedor, e galardoadores que o busca e o teme. Então, se eu creio na provisão de Deus para a minha saúde, para a sua saúde. Eu creio que Deus levantará pessoas para me ajudar. É provisão de Deus usando pessoas. Tem provisões que é o próprio Deus que manda. Ele faz como Ele quer. Cabe a nós crer somente no prover de Deus como autor e consumador da nossa fé, o Senhor Jesus. O diabo não vai matar a sua fé. Aleluia! Ela está guardada. Ela está guardadinha. Aleluia! Guardada, guarda a sua fé. Ouve a palavra de Deus, leia a palavra de Deus. Deus fala quando a gente lê, quando a gente ouve. Então, se você não abrir a Bíblia, Deus não vai falar com você, comigo. A fé vem em conhecer. Quanto mais eu conheço, mais eu creio. E quanto mais eu creio, mais eu quero conhecer. E quanto mais eu creio, mais eu quero conhecer, mais profundo eu vou. E quanto mais profundo eu vou, mais confiança eu tenho no Senhor, autor e consumador da minha fé. Aleluia! Glória ao teu nome de Jesus. O lamanaraço de candalabaço, lamanaraço de candalabai, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Guarde a sua fé em Jesus. Não vá por ventos de doutrina. Palavras bonitas, românticas do Evangelho. Spurgeon falou que tem que ser pregado um Evangelho que rasga. Olha só o que o diabo tentou fazer com Elias, quando ele fugiu. O que era o alvo de Satanás ali? Era a fé de Elias. E veio ventos, mas ele não saiu. Outro vento, ele não saiu. Na adversidade, eu ouvi um pastor falar aqui, nosso pastor João, nós temos que estar sensível à voz de Deus. Para a gente não ouvir uma voz que não seja de Deus e achar que é a voz de Deus. Esteja sensível. Como, pastor? Oração, jejum, palavra, obediência. O diabo tentou atacar a fé de Elias para que ele viesse desfalecer. Amém? Não dê ouvidos à voz de Satanás. Ele vai tentar matar a sua fé, estrangular a sua fé, estraçalhar a sua fé. Mas o Senhor Jesus, Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Aleluia. Glória a Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 4, do 7 ao 9, olha o que Paulo diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei o que devemos guardar é a nossa. Depois nós vamos ver no texto, lá em Efésios, quando a gente for terminar, por que nós devemos guardar a nossa fé. Paulo passou por várias situações, muito mais do que nós.
Se hoje estamos aqui é porque esses homens sofreram, foram derramados sangue, pessoas foram decepadas por causa de, para esse evangelho chegar a nós hoje. E Paulo também foi esbofeteado, foi preso, humilhado, mas ele não deixou escapar, não deixou fugir algo que estava guardado, que era a fé. É esta fé que te levará a Deus, é esta fé que vai te salvar em Cristo Jesus, é esta fé que vai te fazer permanecer em pé, é esta fé que através dessa fé virão curas para a sua vida, para a sua família, é esta fé que vai tirar essa dúvida que está no seu coração, é esta fé em Jesus que vai trazer transformação para a sua família, é esta fé em Jesus que vai trazer salvação de almas para essa igreja, para a sua família, em o nome de Jesus. Pela fé, Noé salvou a sua família. Pela fé. Lembro-me de um dia um pastor falar: se você salvar meu filho, ao menos a sua família, como Noé, já está de bom tamanho. E sem a fé, não tem o que fazer. Claro que nós não vamos ficar somente em nossa família. Tem a sociedade e por todo o mundo. Pela fé, o mar se abriu. Amém? Pela fé, haverá cura nesta casa, nesta noite. Um médico falou para mim assim: a vacina mudou a sua genética. Aí eu baixei e falei: está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito. Não. Que a minha fé está na pessoa certa, que é o Senhor Jesus. Eu aprendi com um grande pastor. Uma pessoa recebeu uma sentença de um médico. Na mesma hora ele falou: vamos anular essa palavra. Amém? Vamos anular essa palavra agora. Foi na mesma hora, meu irmão. Satanás achou que ia anule, irmãos, aquilo que vier de negativo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Como que eu agrado a Deus? Com a fé. Está vendo como a fé, ela é o fundamento, como a Bíblia diz? É o firme fundamento. É só voltar um capítulo aí. Você vai ver os heróis da fé. Glória ao nome de Jesus. Não é essa situação que vai derrubar a sua fé, que vai fazer você esmorecer. Vai ser somente mais uma coisa para você contar e falar: eu creio no Senhor Jesus. Como a palavra de Deus diz, como a Bíblia diz, e o Senhor me livrou deste mal, o Senhor transformou minha noite em dia, o Senhor transformou a minha vida, por causa da fé em Cristo Jesus. Aleluia! Anule qualquer palavra negativa, fique com o que a palavra de Deus diz. Aleluia! E guardei a fé, desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Olha o que Paulo deixou. Não somente a mim, mas por todos aqueles que amaram a vida de Jesus, porque a vida de Jesus me livrou da morte. A vida de Jesus nos deu esperança. A vida de Jesus nos levará ao céu. Mas o que eu posso fazer, pastor? Você que ainda não é cristão, evangélico, qual é o meio que eu tenho que fazer, pastor? Por onde eu tenho que ir? Quando eu aceito a vida de Jesus, o sacrifício,
de Jesus na cruz. Ele como o meu Salvador, único e suficiente Senhor, e vou servi-lo para agradá-lo, para fazer a vontade dEle. Então essa palavra eu tomo posse, você vai tomar posse dessa palavra, porque quando você ou nós aceitamos Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Apocalipse 3:11 diz: venho sem demora. Conserve, nessa tradução está de conserve, e outra é guarda. Venho sem demora. Guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Guardar o quê? A fé. A fé em Jesus. Logo o Senhor vem. Logo, logo. Logo o Senhor vem. Venho sem demora. Conserve, guarda, esconde o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. E como que o diabo pode tomar essa coroa? Está falando de Satanás, esse ninguém é Satanás. Ele já é um ninguém mesmo, né? Então o Senhor já está confirmando aqui. Tome a sua coroa. Esse ninguém é Satanás. Ou ele usará meios para tentar te tomar a sua fé. Guarda. E como que eu guardo? Pela palavra. Não abra mão da palavra. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz para a gente vigiar. Isso tudo sem vigilância, tudo está sendo falado, eu estou falando a Bíblia, explicando, é a Bíblia, irmão, está tudo aqui. Mas sem vigilância. E como eu vigio? Acontece alguma coisa. Essa semana um jovem me perguntou algo, perguntou o que eu achava. Ele não é cristão, não. Ele vai em uma igreja, vai em outra. Eu falei, o que Jesus faria? Aí dentro da situação dele, eu fui no texto, que coincidiu, né, de ter o texto. Eu falei, é mesmo, vou fazer isso. O que Jesus faria quando estiver em alguma situação, para você continuar com a sua fé guardada? Pense, o que Jesus faria? O que a palavra diz sobre isso? Se tiver pouco conhecimento, procure um pastor, uma pessoa experimentada na fé, séria, amém? Mas não se precipite. A palavra se precipitar é se adiantar, mas se você for ver, precipitar dá origem de precipício. Para onde ela vai levar? Amém? Não faça tal coisa. Eu vou sair da igreja porque isso. Vai sair da igreja, vai para onde? Para onde vai? Porque onde tem ser humano, haverá problemas. E é com a palavra de Deus que a gente vai ajustando. Que a palavra de Deus é uma régua. Amém? É com a palavra de Deus. Não abandone a sua fé. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Diga comigo, Jesus, o autor e consumador da minha fé. Aleluia. Efésios 2, de 8 a 9. Vou pegar só uma parte aqui. Que diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da... Então, por que eu tenho que guardar a fé? Para eu alcançar a salvação, pela graça, em Cristo Jesus.
Aleluia. Deu para entender, igreja? Diga assim: Jesus, Tu és lindo, Senhor. A minha fé está no Senhor. Glória a Deus. Então diga comigo assim: pois vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Guarda o que tens, a fé. Combati o combate, guardei a fé. Eu sou salvo por meio da fé. O diabo vai tentar atacar a sua fé. Não desanime. Esforça-te. É com a gente. Tão somente esforça-te. E tem de bom ânimo. É nosso, a gente tem que fazer. Aleluia. O esforço, algo que está ali quase no seu limite ali, é conosco. Levantar é conosco. Levanta-te, ó tu que dormes. Tomar uma atitude é conosco. Ação e reação. A fé faz eu tomar atitude. A fé vai te fazer tomar atitude. E a fé vai te fazer você tomar atitude na pessoa de Jesus. Amém? Está encerrando. Mas eu quero recapitular com vocês. Tudo aqui são 4 pontos que eu separei. Que para alcançar a coroa e chegar ao céu, eu preciso crer no sacrifício de Jesus. Amém? Segundo, depois, vigiar para que Satanás não mate a sua fé. Como? Porque a fé vem pelo ouvir. E o ouvir pela... Aí ele vai jogar dúvidas, lembre? Se eu começar a abandonar a fé, Satanás vai jogar dúvidas. Aí vem a ansiedade. A ansiedade, muitas vezes, não é uma coisa, é isso só, e muitas vezes, no mundo espiritual, é falta de confiança em Deus. Já os psicólogos já dizem, que eu concordo também, que às vezes é excesso de trabalho, excesso de compromisso. Então a ansiedade é muito futuro, excesso de futuro. A depressão é um excesso de passado. E lá em Mateus a Bíblia diz para a gente se preocupar somente com o dia de hoje, porque basta cada dia as suas preocupações. Amém? Terceiro, ao permanecer, devemos fazer como Jó. Não murmurou contra Deus e adorou na tribulação. Amém? E quarto, e para um dia a gente falar com propriedade, como Paulo falou: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Eu preciso permanecer. Eu preciso combater. Ele não falou que foi um mar de rosas. Ele falou que combateu o quê? Acabou a carreira, é algo constante. Ou seja, não é hoje eu sou cristão, amanhã eu não sou. Aí mês que vem eu sou de novo. Aí não tem carreira. A carreira é hoje, amanhã e vai na constância. Amém? Vai no gerúndio, né? Vai e vai até o Senhor nos chamar. Aí a gente falar: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé em Jesus. Está aí o segredo da vitória. A fé em Jesus. Eu não sei se o pastor me permite fazer uma
Oração. Se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador, e essa palavra foi de encontro a você, e fala: eu quero aceitar Jesus como meu Salvador nesta noite. A partir de hoje eu descobri que a minha fé tem que estar firmada, fundada em Cristo, para que eu possa vencer. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé.